Conversando aqui com o Dr. João Matos, né, que é o juiz titular da Vara de Execuções Penais, apesar de estar de férias, né, recolhido juntamente com a família, em toda essa pandemia, né, nos atende e conversa um pouco com a gente, né, sobre essa vara que traz tantas emoções para o povo que está lá, né, condenado e cumprindo pena no IAPEM, como para a sociedade que precisa estar bem informada. Doutor João Matos, boa tarde. Eu começaria lhe fazendo a seguinte pergunta. Doutor João, todas essas audiências marcadas, né, nesse período de pandemia, né, agendadas nesse período de pandemia, quer seja presenciais ou virtuais, como é que fica, doutor João? São canceladas, são suspensas? Até que ponto traz um prejuízo para o preso? O que o senhor poderia falar para a gente? Salve, Frota. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei como é que é o horário da publicação, mas inicialmente as audiências são realizadas por videoconferência, como são feitas desde 2015 na execução penal, e aí nós mantivemos aquelas que são urgentes exatamente para evitar perecimento de direitos. Então, aquelas audiências que necessitam ser realizadas para que a gente reconheça algum direito ou algum benefício de execução penal, elas são realizadas. As demais são suspensas. Juiz, recentemente o senhor deu uma canetada onde assustou um pouco da população na liberação de presos, principalmente lá do semiaberto, né? Qual critério o senhor usou, né, para tanta gente sair? E a gente sabe e acompanha que às vezes não tem aquela fiscalização necessária desse povo, né? Qual prazo foi dado para que esse povo possa retornar, que esses reeducantes possam retornar, né? E há casos de uso de tornozeleira? Na verdade, não foi uma canetada, foram várias, porque diferentemente das outras comarcas, a Vara de Execução Penal examinou, mesmo diante da recomendação do Conselho Nacional, caso a caso do semiaberto. E a gente deu preferência, em razão da própria recomendação que a Organização de Estados Americanos, o próprio Conselho Nacional e uma decisão à época do Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de conceder ali a prisão domiciliar para as pessoas do grupo de risco, inicialmente pelo semiaberto, pessoas com doenças cardíacas, com vulnerabilidade respiratória, imunossupressoras, enfim, aquelas que precisavam de tratamento de saúde, e essas pessoas foram receber então a prisão domiciliar. Além delas, nós concedemos também para aquelas pessoas que estavam condenadas no semiaberto por crimes não violentos, né? Então essas também tiveram o benefício assegurado. Outras pessoas do semiaberto que também tiveram esse benefício eram aquelas que tinham estavam matriculadas, né, possuíam o curso efetivo e também o trabalho, porque essas pessoas passam dentro do sistema carcerário apenas no máximo ali 5 horas, 6 horas dentro do sistema, e aí ela ocupava uma vaga que de fato para a gente era interessante resguardar o número de celas vazias para eventual pandemia dentro do próprio sistema carcerário. E aí a gente pode tratar essas pessoas dentro do sistema. Então, essas pessoas que não apresentavam nenhuma, digamos assim, nenhum risco, perigo social de crime, porque já tinham uma caminhada ou pela vulnerabilidade da saúde, foram agraciadas aí com o benefício da prisão domiciliar dentro do regime que elas se encontravam. De fato, o que a gente chama de regime semiaberto harmonizado, por meio da monitoração eletrônica. Todas as concessões foram com monitoração eletrônica, apesar da dificuldade que o próprio sistema teve de conceder, de ter as tornozeleiras naquele momento exato, mas a ideia da execução penal é que eles, tão logo chegassem as tornozeleiras, de fato, eu acredito que já 100% daquelas pessoas que saíram já estão com a tornozeleira, porque, sabe, né, o colapso começou na China, e a China é o grande fornecedor de tornozeleiras eletrônicas para o mundo, como é de EPIs e assim por diante. Mas a ideia da execução penal foi, de fato, cumprir o que a OEA, né, a nossa Corte Interamericana, e a recomendação do Conselho Nacional, juntamente com a decisão do Supremo, de não deixar para trás ninguém em vulnerabilidade e que pudesse gerar uma sequela ainda maior da saúde pública da sociedade. Então,
protegendo essas pessoas, a gente acaba protegendo também a sociedade. Juiz, por todo esse tempo de pandemia, já que se avançam quase 60 dias ou mais, né, existiam alguns casos de presos já receberem seus alvarás, né, e receberam alvará de soltura, alguns que não receberam, né, como é que vão fazer nesse prejuízo que estão tendo, onde poderiam estar soltos e ainda se consideram ainda detentos, presos? Como é que fica toda essa situação, juiz? Se eu entendi bem, a pessoa está solta com alvará e pessoas soltas sem alvará? É isso? Bom, eu acho que não é possível uma pessoa ficar solta sem alvará. Obviamente que todos os casos dessas pessoas que estavam naquelas hipóteses da recomendação e nas hipóteses da própria orientação da Organização Interamericana, da OEA, a gente concedeu alvará. Eu fiz diferente dos outros estados, porque no Brasil todo, a maioria dos juízes adotou um ato único, que era fazer a portaria, e a portaria disciplinava as situações. Então você teria pessoas em tese sem alvará com base em portaria nos outros estados. No nosso estado eu fiz diferente, eu fiz a portaria, mas dentro da portaria eu examinei todos os casos, caso a caso, ponto a ponto, processo a processo, pessoa a pessoa, para que aquela pessoa de fato tivesse o alvará dela sendo concedido. E aqueles que tiveram alvará com tempo previsto de retorno, eu sempre deixei condicionado o retorno ao fim da pandemia. Então a pessoa só volta para o sistema carcerário ao final da pandemia, mantendo todas as condições previstas para que ela possa ficar em casa, como cumprimento de horário, a saída autorizada somente para o trabalho, se ela estiver trabalhando dentro daquelas funções essenciais, porque não sei se você sabe, mas muitas das pessoas que foram agraciadas pelo alvará da Vara de Execuções Penais participam ali do projeto de Liberdade e Cidadania, e são elas que estão fazendo a higienização da cidade. Quando você vê a equipe do município de Macapá trabalhando na higienização, seja de escola, de hospitais, da via pública mais contaminada, do centro da cidade, da limpeza do centro da cidade, dos canteiros que estão com as plantas, essas pessoas são as pessoas do sistema prisional. Elas estão arriscando a vida agora pela sociedade que antes elas feriram, exatamente nesse caminho de reeducação humana, e agora elas estão limpando e fazendo um trabalho dela muito, muito digno para que elas possam retornar de fato com essa qualidade humanizada de execução. Então essas pessoas estão aí fazendo esse trabalho, e isso demonstra que para nós a soltura não é uma soltura indiscriminada, é exatamente a soltura daqueles que precisavam estar soltos. Então a gente fez caso a caso e cada um com seu alvará. Se porventura tem alguém que ficou fora sem o alvará, essa pessoa imediatamente deve comunicar a Vara de Execução Penal, ou meio de advogado, a Defensoria Pública, para que a gente regularize a situação dela. Um abraço, Frota, foi muito boa a pergunta.